Bom dia. Faz parte da nossa vida, a vida cristã, depois de ter sido justificados, viver uma vida de gratidão por tudo que Deus faz, pela chuva que cai. Nós estávamos já acostumados a ter um calor aí de 40 graus e hoje nós temos uma chuva para refrescar. Eu, particularmente, nascido na Praça Mauá, no Rio de Janeiro, eu não gosto muito do calor, eu fico feliz quando o dia amanhece assim, mas nós temos que ser gratos para tudo, nos momentos difíceis, nos momentos felizes, nos momentos que nós temos abastança, no momento que nós temos escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. E essa é a expressão desse versículo, essa é a expressão da nossa vida cristã. Que possamos ser gratos, porque um dia nós temos uma viva esperança de onde nós estaremos e como viveremos com Ele, sendo o nosso sol que brilha, sendo a abastança no nosso ser, tendo em nós a formação no qual nós fomos criados. Vivendo uma vida para glorificar e adorar a Deus e gozá-lo eternamente. Que essa viva esperança esteja sempre no nosso coração. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo número 24 e toda a igreja pudesse ler como um salmo inicial de meditação para nós nesse dia. Salmo 24. Esse salmo fala do Rei da Glória e do seu reino. Todos abriram? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Amém. E gostaria de pedir a Lúcia, a irmã Lúcia, que fizesse uma oração, agradecendo a Deus por este momento, agradecendo pelo dia de hoje, pelo Dia das Mães. Ontem eu conversando lá com o nosso amigo Roosevelt, pescador, a gente estava lembrando um pouco das nossas andanças anteriores, e eu estava lembrando da minha mãe, e uma coisa que vem sempre na minha mente é que todos os filhos, do poucos que ela tinha, quase 13, ela levava do início até onde ela podia para a igreja. E aí a gente participava de todas daquelas igrejas, que não era uma só, eram várias, que ela gostava de participar de igreja, era com ela. E aí a gente percebe que depois que vem a juventude, a adolescência, a juventude, é uma vida madura, a gente percebe a importância que é nós iniciarmos a nossa vida aqui, dentro da casa de Deus, aprendendo, mesmo de formas que a gente não conhece muito, mas de formas que ficam a palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração. E essas mães que lutam sempre para poder manter os seus filhos num caminho certo, como a minha mãe, ela é uma representação disso, mas que todas sejam abençoadas pela força e pela vontade de trazer seus filhos para a casa de Deus. Vamos fazer essa oração.
gostaria que novamente nós abríssemos as nossas Bíblias e vamos para a leitura dominical. Finalizou o Antigo Testamento. Malaquias 4 foi o último capítulo do domingo passado e graças a Deus que nós temos essa oportunidade de domingo após domingo nós lermos um capítulo das Escrituras e que ela seja realmente a base do nosso culto, do nosso ser e a base do ensino da nossa vida. E vamos iniciar Mateus capítulo 1, a genealogia, e eu gostaria que os irmãos, os homens, lessem os versículos ímpares e as mulheres os versículos pares. Podemos? Pode iniciar, irmão. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou a Pérez e a Zerá, e Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. E Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão. E Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. E Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa. E Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias. E Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acais, e Acais gerou a Ezequias. E Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias. E Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azor. E Azor gerou a Sadoc, e Sadoc gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde. E Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, e se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo, e a não queria difamar, intentou deixá-la secretamente. E pensando ele nisto, este em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: Este a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o unigênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Túlio.
Bom dia, irmãos. Igreja vazia. Por que será? Feliz Dia das Mães, mais uma vez, né? Minha mãe deve estar me vendo lá de Resende. Feliz Dia das Mães para minha mãe. Lembrando de mães que oram pelos seus filhos, né? Às vezes nós temos filhos não convertidos, filhos desviados. Continuemos a orar por ele na certeza de que Deus ouve as nossas orações. Irmãos, o Evangelho de Mateus, ele tem sido desde o início, né, o Evangelho mais conhecido pelos cristãos. Já no século II, dizem alguns comentários, que os escritores já o citam muito mais vezes do que qualquer outro evangelho. Mesmo alguma pessoa que possa venha dizer que gosta mais de um outro evangelho, como por exemplo o Evangelho de João, é mais provável que quanto ao uso, Mateus seja o mais constantemente empregado, né? Algumas características desse evangelho é que Mateus nunca se chama sozinho. É interessante isso. Ele sempre fala assim, Mateus o publicano. Já repararam? Ele faz questão de enfatizar isso. A gente vai ver isso ao longo dos comentários. E é o livro que cita mais o Antigo Testamento no Novo Testamento, com exceção de um outro livro. Qual os irmãos acham que é o outro livro que supera Mateus? Existe um livro que supera Mateus na citação do Antigo Testamento. Ninguém? Romanos. Só Romanos cita mais o Antigo Testamento do que o livro de Mateus, né? Ele foi escrito, varia aí entre 60 e 70 depois de Cristo. Mesmo que alguém coloque essa data mais tardia, 70, com certeza foi antes da destruição do templo, né? Então, eu creio que foi mais para 60 do que para 70, né? Aqui nós temos essa genealogia de Jesus resumida. Não são todos os nomes aqui. Muitos nomes aqui foram omitidos e é proposital, né? Mateus quis dividir essa genealogia em 3 partes, como ele mesmo diz aí no verso 17. Então ele seleciona 14 em cada período, né? Esse período é um período de 2000 anos, né? E a gente vê aí o primeiro grupo de Abraão até Davi abrangendo 1000 anos, o segundo grupo de Davi até o exílio na Babilônia abrangendo 400 anos, e depois nós temos o terceiro grupo do exílio da Babilônia até Jesus, né? Até Jesus. Eu vou deixar essa aqui para a gente contar, né? Tem uma curiosidade aqui abrangendo 600 anos. Aqui no primeiro grupo, né, de Abraão até Davi, os versos verso 2 até o verso 6, a parte A do verso 6, nós vamos encontrar nomes de 3 mulheres. No total, na genealogia, nós encontramos 5 mulheres. E esse é um detalhe em comum. Nos livros, normalmente, nos registros do Antigo Testamento e nos registros extra-bíblicos, não encontramos nomes de mulheres nas genealogias. Nós encontramos na Bíblia. Isso é muito significativo, né? E todas essas 5 mulheres, de uma forma ou de outra, a gente vai ver, elas tinham problemas, né? Nessa primeira parte aqui, essas 3 primeiras mulheres, 2 delas eram gentias, Raabe e Rute, né? E embora a Tamar pudesse ser chamada de israelita, há dúvidas, né? Era um nome manchado, né? Tamar era culpada de incesto, a gente vê isso em Gênesis capítulo 38. E já na parte B do verso 6, já no segundo período, né? A gente tem aqui uma expressão, né? A mulher de Urias, né? A mulher de Urias, que os irmãos sabem, participou do pecado de adultério com Davi, né? Raabe, além de ser cananeia, ela era prostituta. Existem alguns comentaristas que dizem que a palavra no hebraico podia querer dizer assim, significar estalajadeira,
mas o livro de Hebreus não deixa dúvidas, usa a mesma palavra, prostituta. Então, Raabe era originalmente uma prostituta, né? É interessante aqui o destaque no verso 6, aquela que foi mulher de Urias. O texto, irmãos, ele descreve dessa maneira, de uma forma intencional, para que nos leve a pensar exatamente na relação ilícita que ela teve com Davi. Então, ele está enfatizando isso, certo? Nós vemos aí, então, na parte B do verso 6 até a parte 11, do Davi até o cativeiro, né, o período do reino. Depois de Salomão, são dados os nomes aí dos reis de Judá somente. Os reis de Israel são totalmente omitidos da lista, né? E nos reis de Judá, 4 nomes foram omitidos, né? Acasias, Joás e Amazias foram omitidos depois de Jorão, no verso 8, e Jeoaquim foi omitido depois de Josias, no verso 11. Depois nós temos os versos 12 a 16, do cativeiro até Jesus, né? Então, reparem que esse é basicamente aqui o período, né, entre o Antigo e o Novo Testamento, e por isso os nomes que são citados aí não nos são familiares, né? Não estão no Antigo Testamento e não temos familiaridade com eles, né? O versículo 16 é muito significativo. Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Reparem que o autor ele altera o verbo ativo gerou para um verbo passivo, nasceu. O que ele quer enfatizar aqui, irmãos? Mateus, ele está enfatizando o nascimento virginal de Jesus. José era o pai adotivo de Jesus, né? Mas não era o pai físico de Jesus. Maria era a mãe de Jesus, mas José era o pai adotivo. No verso 18, nós vemos a história do nascimento de Jesus sendo contada aqui com uma, digamos assim, uma grande delicadeza, né? Uma grande beleza. Diz o texto que Maria estava desposada com José. Esse verbo, no grego, ele é usado só aqui em Lucas 1:27. Né? Ele significa prometer em casamento, desposar. A voz passiva aqui da expressão, ela significa que ela estava prometida em casamento, né? No nosso vocabulário mais atual, a gente poderia dizer aproximadamente, não é a mesma coisa, né? Não é o mesmo significado, noiva, estava noiva de José. Por que isso, irmãos? No casamento judaico, naquela época, havia 3 passos até chegar ao casamento, né? Em primeiro lugar, havia o compromisso que normalmente era firmado pelos pais, né, de 2 crianças, né, sem que elas nem soubessem, né? Já vou casar meu filho com sua filha, vamos firmar aqui um compromisso, né, de casá-los, né? E esse, assim, ele era considerado um passo muito sério, porque o povo judeu, ele dizia que o casamento era algo muito sério para ficar sujeito à vontade do coração de 2 pessoas apaixonadas, né? Então, até esse ponto de chegar ao noivado, a moça, ela tinha o direito de romper esse compromisso, né, se ela não tivesse disposta a levar esse compromisso adiante. Mas uma vez que o casal tenha chegado no segundo passo do desposamento ou do noivado, né, esse compromisso se constituía numa obrigação irrecusável, né? Esse noivado durava 1 ano e nesse período o casal já era conhecido como marido e mulher, embora não tivessem os direitos de marido e mulher. A gente vai ver isso mais adiante, vou voltar a esse ponto. E a única forma de dissolver essa relação era um ato análogo ao divórcio. A gente, numa linguagem moderna, né? Tem um casal muito amigo nosso que adotou 5 filhos e estão em um período de observação, psicólogos do governo, etc. E numa entrevista que fazem separado com as crianças, os mais novos disseram que eles eram disciplinados, às vezes, com palmadas. E aí as psicólogas, né, já foram chamados lá, e vocês não podem fazer isso, aquelas coisas todas que nós fazemos, né? E aí uma disse,
que ela furtou um bombom lá na escola e a mãe disse que isso é roubo. Você não pode dizer que isso é roubo. Menor não rouba. É um ato infracional análogo ao roubo. Né? É um ato infracional análogo ao homicídio. É as linguagens modernas que a gente usa por aí. Então, a gente pode dizer aqui que é um ato análogo ao divórcio, né? Porque o noivado é um ato análogo ao casamento. Né? E a única forma de dissolver, então, era um ato análogo ao divórcio, né? O divórcio. A gente vê nos costumes judaicos uma frase, né, nos documentos antigos daquela época, que para nós pode soar um pouquinho estranha. Se a noiva perdesse o noivo durante esse período, se ele morresse, ela era conhecida como viúva virgem. Então, José e Maria tinham chegado a essa etapa aqui, estavam noivos, e nós devemos lembrar sempre que esse relacionamento era considerado tão sagrado que só podia ser dissolvido pelo divórcio, né? E o adultério, né? Uma relação ali era semelhante ao adultério. E José, né? Ele queria colocar fim a essa relação e ele estava pensando realmente em se divorciar. Né? Interessante aqui que José, sendo justo, diz o texto, né? Verso 19, literalmente aqui a gente pode dizer assim, sendo um crente. Certo? Sendo um crente. Verso 21, a gente vê aí o nome de Jesus, né? Significa Deus salva, ou literalmente Jeová é a salvação. Uma vez tem um pastor chamado Jeová Timóteo. Se vocês procurarem na internet, os pais deram o nome dele de Jeová Timóteo. Eu fico pensando, irmãos, que de certa forma, me perdoem, né? É um pouco blasfemo um pai botar um nome de Jeová no filho, né? Num ser humano, um nome que é atribuído a Deus, que era tão sagrado que o judeu tirava, né, largava a pena, lavava as mãos, pegava uma outra pena só para escrever o tetragrama sagrado. Né? E da mesma forma, o nome de Jesus, ele contém a palavra Jeová, né? Mas é um nome que a gente atribui ao nosso Salvador. Né? Eu não daria, né, nenhum desses dois nomes para meus filhos. Embora nós saibamos que vários nomes hebreus têm a partícula Jeová no nome, né? Georão, Jeoaquim, né? Então tudo bem. Mas o nome de Jesus e Jeová, né, eu não daria, né? Significa aí, então, Deus é a salvação. E reparem que esse é um ponto-chave na mensagem do Evangelho de Mateus. Por quê? Porque esse nome, ele anuncia a natureza divina de Jesus. Né? A função salvífica de Jesus, que é salvar o seu povo dos seus pecados. Expiação limitada ou expiação particular. O verso 22, o destaque da parte do Senhor pelo profeta. Reparem que Senhor aí, Kyrios, se refere a Jesus. Então, Mateus está nos ensinando que Jesus é a fonte, o autor de toda a profecia, e que o profeta é somente o porta-voz. Mateus está definindo a doutrina da inspiração dessa forma. E todas as vezes que o texto diz aqui, utiliza essa frase pelo profeta, nós podemos traduzir por intermédio do profeta. Certo? Porque a palavra não vem dele, a palavra vem de Jesus, né? Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No verso 23 nós temos uma outra palavra muito significativa, Emanuel. Mais uma vez, Jesus afirma a natureza divina de Jesus, Deus conosco. Jesus é Deus conosco, o Deus encarnado. E finalmente o verso 25, o último verso do capítulo, a expressão aí, filho primogênito. Essa expressão, ela não aparece no texto crítico. Os irmãos sabem disso. Ela é omitida, né? Mas essa expressão é muito importante. Por quê? Porque ela nos leva à conclusão de que Maria teve outros filhos. Os nomes dos irmãos de Jesus são citados em Marcos 6,3 e também no capítulo 13 de Mateus. Tiago, José, Judas e Simão. Mateus
13 também, ele vai mencionar irmãs de Jesus, ou seja, é plural. Então ele teve pelo menos 2 irmãs. Então Jesus teve pelo menos 6 irmãos. Né? O apóstolo Paulo, em Gálatas 1,19, escreve o seguinte: eu não via nenhum outro dos apóstolos senão a Tiago, irmão do Senhor. Então, aquela doutrina católica de que Maria continuou virgem depois do nascimento de Jesus é falsa. É falsa. E aqui eu preciso aproveitar a oportunidade para me redimir com minha esposa, que diz que eu falo pouco sobre isso. Sabe lá, quando a gente está deitado assim no travesseiro, você precisa falar mais sobre isso. Então, eu vou falar mais sobre isso. A virgindade, na Escritura Sagrada, é uma grande virtude antes do casamento. Não é uma vergonha. Já tive, como fomos conselheiros dos adolescentes, isso na década de 80, meninas, adolescentes que vieram conversar conosco falando que o professor na escola ficava zombando de meninas virgens, chamando de Virgínia, Virgulina, ou coisa que o valha. Né? Então, o mundo zomba dessa virtude, mas para nós é uma grande virtude a virgindade, mas é um pecado depois do casamento. Maria continuar eternamente virgem depois do casamento é algo antinatural, antibíblico. Eu já fui posto numa lista negra numa antiga igreja, aqui em Maricá, na qual eu fui presbítero, justamente por falar disso. Isso, a senhorinha veio falar comigo que isso não é coisa que se diga de púlpito, né? Mas a Bíblia fala e eu falo. Então, aqui, 1 Coríntios 7,4, você está na linguagem de hoje. A mulher que se casa não tem mais autoridade sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Vai piorando, né? E do mesmo modo, e aqui é revolucionário, o marido não tem mais autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a esposa. Portanto, não se recusem um ao outro. A única exceção a essa regra seria o acordo, o consenso entre o marido e a mulher para se absterem de ter relações sexuais por um tempo limitado, a fim de que possam se dedicar à oração. Depois disso, eles devem se unir novamente, tendo relações, para que Satanás não vos tente, não possa tentá-los por causa da falta de domínio próprio. Claríssimo aqui. Então, o que o apóstolo Paulo está recomendando aos casados é: façam sexo. Bastante, muito. Não se ausentem um do outro. E aqui eu vou acrescentar uma pesquisa aqui que foi feita no Reino Unido, né, Inglaterra, Irlanda, etc. 1.213 mulheres foram entrevistadas. E essa pesquisa constatou que mais da metade, para ser exato, 53%, admitiram inventar motivos para fugir do sexo conjugal, da relação conjugal. E elas sabiam que as mentiras que elas contavam eram sabidas pelo marido. O marido tinha consciência de que elas estavam mentindo. Né? E dessas mulheres, 2/5 se sentiam culpadas por fazer isso. Por que se sentiam culpadas? Mesmo não sendo, talvez, né, lógico, evidentemente, cristãs, a culpa vem porque nós sabemos que isso é um pecado contra Deus. Né? Não é contra o marido, é contra Deus. E qual seria a desculpa mais comum? Hein, mulheres? Qual é a desculpa mais comum? Não, essa não era, pelo menos lá não era, né? A mais comum lá, número 1, é: estou muito cansada. Estou muito cansada. E eu vou pegar aqui as 10 maiores desculpas que foram dadas, né? 69%, estou muito cansada. 61%, tenho que me levantar cedo amanhã. Terceira, 57%, estou com dor de cabeça. 54%, sinto-me gorda. 48%, estou sem tempo. 47%, não estou disposta. 39%, estou me sentindo mal.
33%, fingindo que está dormindo. 28%, estou com o estômago muito cheio, comi demais. 27%, não me depilei. A gente se importa com isso? Não, né? Então, irmãs, irmãos, e eu costumo dizer, nessa hora, não faça da Bíblia uma arma. A vítima pode ser você. Aponte para você mesmo, não aponte para o cônjuge, ok? Então, casados, sejamos bíblicos. Solteiros, sejamos bíblicos. Lembrando que essa é uma obrigação do casamento. Aquilo que Maria e José eu estava falando, né? Eles eram desposados, mas não tinham os direitos ainda dos cônjuges realmente casados, certo? Então, esse aí é o privilégio do casamento. Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus abençoe a leitura da sua santa palavra e que agora no Novo Testamento, nessa data significativa, o Dia das Mães, né? Vamos recomeçar novamente, reempreender a leitura. Espero estar com os irmãos quando chegarmos em Malaquias novamente. Amém. Amém? Só vou falar uma coisa. Sara, você está certa, ele precisa falar um pouco mais sobre isso. Vamos nos colocar de pé? Vamos louvar ao Senhor? Gostaria que os irmãos abrissem o cantor ou projetasse o hino 105. Não sei porquê, de Deus o amor. E os irmãos, neste momento, têm a oportunidade de trazer as suas ofertas. Ela é uma oferta voluntária. É o momento dos membros da igreja. Hoje temos poucos visitantes, nenhum de primeira vez, mas é a oportunidade que temos de louvar a Deus com aquilo que nós recebemos durante o nosso trabalho. E até o dia final ele guardará, porque tudo que ele faz para nós é graça. Desde o momento que nós vem à nossa mente de quem ele é, desde o momento que nós passamos a nossa vida aqui,
desde o momento que nós cantamos e vivemos na igreja, tudo é graça. Até o dia final, foi graça. Amém? A gente está falando de um momento futuro, né? Que nós encontraremos irmãos e estaremos explicando a eles como que foi, né? A nossa trajetória e como nós conseguimos chegar lá, por graça. E é um momento para o cristão também de felicidade. É um momento que nós vamos estar com pessoas que nós perdemos hoje e estaremos com eles lá no futuro. Nós devemos confiar nisso, porque é disso que a palavra de Deus nos mostra, que nós estaremos com Deus e com todos aqueles no qual Ele salvou. Amém? E lá nós estaremos juntos, mesmo que nós, sem o conceito de que nós somos aqui, porco-espinhos, tentando se ajuntar e se furando, mas lá, esses espinhos serão todos derrubados. Estaremos lisinhos para viver uma vida de irmãos e uma vida de povo de Deus completo. Passamos por essa vida e chegaremos lá, na glória. Graças a Deus por isso. Isso é uma coisa que nós não devemos nunca nos esquecer. E, vivendo aqui ainda, nós podemos cantar que o preço foi pago para que nós vivêssemos como irmãos. Irmãos. Amém? Para que contigo eu fosse
Pensava em quem? Ele pensava em quem? Pensava em nós. E nos via redimidos por seu sangue, lutando um bom combate no Senhor. Lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos um preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos um preço. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. Mais uma vez, unidos iremos Você pode olhar para o irmão que está do seu lado? É unidos, é no amor. Não é por nós, irmãos, não é porque nós queremos, é porque o amor dele está sobre nós, e esse amor dele tem que ser dividido. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por este grande momento que temos. Podemos cantar, podemos nos alegrar uns com os outros, apesar das dificuldades do dia a dia, apesar das adversidades que acontecem, mas, Senhor, nos ajude a olhar sempre para Ti, olhar para não tirar os nossos olhos de Ti, porque é de Ti que vem a nossa força, é de Ti que vem a nossa confiança, é de Ti que vem essa motivação, isso que está dentro de nós, através do Teu Santo Espírito. Senhor, nos dê força para andarmos juntos, nos dê força para amar uns aos outros, nos dê, Senhor, a clareza na mente, porque essa é a Tua vontade, Senhor, que amemos a Ti e amemos uns aos outros. Obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado pela mensagem que virá a seguir, que possamos seguir seus passos, Senhor, segundo a Tua lei, a Tua palavra, a Tua verdade. Abençoe, Senhor, a mente e a clareza do pregador, que o seu coração, que foi preparado desde o início, que estava estudando essa palavra, que possa nos transmitir, Senhor, o Teu amor e a Tua dedicação, Senhor, para conosco. Obrigado, Senhor, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podemos assentar. Túlio. Esses dois últimos cânticos foram muito a propósito. Eu creio que eles podem ser como o fecho da mensagem de hoje. O Espírito Santo nos conduz, isso é muito bom. Irmãos, vamos abrir em 1 João, capítulo 4, e hoje nós vamos nos deter no verso 18. Uma mensagem um pouquinho mais curta. 1 João, capítulo 4. O verso 18. Diz assim na nossa versão: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Antes de dar a mensagem, irmãos, uma coisa que eu acabei esquecendo de falar
no comentário de Mateus, é que eu mandei para o grupo da igreja e para o grupo dos novos membros uma mensagem muito boa do Frank Brito a respeito dessa genealogia de Jesus, a família real. Ele mostra lá como realmente todas as partes das Escrituras, conforme diz o apóstolo Paulo, são inspiradas e úteis para nós, para nos conduzir nesse mundo. E as genealogias têm muitas coisas a nos ensinar, e ele fala, se você quiser se aprofundar, então assista aí a mensagem do Frank Brito, certo? Então, voltando aqui a nossa atenção aqui para o verso 18 de 1 João, nós vemos que João aqui ele está continuando a tratar do assunto do verso 17. Ele fez uma afirmação positiva no verso 17 e agora ele vai tratar do mesmo assunto de uma forma negativa. Nós vimos isso em outras partes das Escrituras. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Né? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Jesus faz isso também de forma positiva e negativa. E aqui, irmãos, nós precisamos, até como uma forma, digamos assim, de interpretar as Escrituras, uma norma de hermenêutica, nos submeter a essa, digamos, sabedoria do Espírito Santo, né, que sabe que nós precisamos ser expostos ao ensinamento bíblico das duas formas, não somente no aspecto positivo, mas também nesse aspecto negativo. Por isso, nós precisamos prestar muita atenção ao que João diz aqui no verso 18. Eu vou citá-lo na nova versão transformadora. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo. E isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. E se você pegar o contexto do verso anterior, nós podemos então ver a mensagem na sua totalidade. Digamos assim, se alguém tem medo do dia do juízo final, se alguém tem medo do dia do julgamento, é porque não está sendo aperfeiçoado neste caminho do amor. Porque se realmente estivesse vivendo o que nós acabamos de cantar, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só no Senhor. Se nós estivermos realmente sendo aperfeiçoados neste caminho do amor, nós não teremos medo, nós teremos coragem no lugar do medo. Nós enfrentaremos este dia, estaremos diante no dia do juízo, enfrentando este dia com coragem em lugar de medo. Então nós vemos que João, ele continua a tratar aqui, digamos, da consequência final, da maior de todas, da última delas, da nossa permanência no caminho do amor. E mais uma vez, irmãos, o objetivo de João, o objetivo do apóstolo do amor, é nos encorajar, não é nos desanimar, é nos confortar, não é nos deixar preocupados. Não é? De outra maneira, o que ele está dizendo aqui, então, é que se você ama a Deus e ama o seu próximo nessa vida, então você vai continuar fazendo isso na vida do porvir. Eu tenho o privilégio de ter minha mãe viva ainda. Alguns aqui têm o privilégio de ter a sua mãe já no céu. Nós sabemos disso. É um privilégio também. Finalmente, tudo acabou. Quando terminar esta vida lá no céu chegar, já chegaram. E elas estão lá, minha irmã, mãe do Agnello, a Kátia, mãe do Gabriel, amando, de forma perfeita. Aqueles que vivem em paz uns com os outros aqui, são aqueles que vão viver em paz e harmonia com os outros na nova criação. Aqueles que são gratos, como o Agnello falou aqui, nesta vida, são aqueles que haverão de ser gratos na vida futura. Existe um puritano, não me lembro agora a citação direito, vou citar pobremente, que Deus nos deu esse corpo para que, como se fosse um instrumento musical, digamos assim. E quanto mais nós nos aperfeiçoarmos nas virtudes requeridas por Deus aqui, ou a gente pode dizer o fruto do Espírito,
mais nós seremos exímios praticantes lá no céu também. E talvez a gente possa dizer que o galardão consiste nisso, nessa alegria, né? Então, aqueles que apreciam as bênçãos de Deus neste mundo são aqueles que vão mais ainda apreciar as bênçãos de Deus no mundo por vir. Aquele que ama, ele sabe que é amado. E essas coisas, irmãos, são absolutamente inseparáveis. Por isso, mais uma vez, nós temos aqui um teste. João está me testando e testando a você, perguntando o seguinte: o que você sente quando você contempla esse dia? O que você sente quando você contempla o dia do juízo? Em outras palavras, João, após apresentar a doutrina dele, ele então vai aplicar essa doutrina de forma prática, experimentalmente, digamos assim. E de novo, e mais uma vez, irmãos, desculpe, mas não me desculpo, nós temos aqui esse grande princípio da Bíblia, que nós precisamos ter sempre na nossa lembrança: a doutrina e a aplicação da doutrina, elas sempre andam juntas. Uma vez eu tive a infelicidade de ver um irmão em Cristo dizer assim: o cristianismo na teoria é muito bom, mas na prática, nada mais anticristão do que dizer algo assim. E é surpreendente que um cristão diga isso. Por quê? Porque a doutrina e a aplicação da doutrina, elas sempre andam juntas. Por isso, não vou pedir desculpas por repetir isso, porque é a minha tarefa, né? Porque é possível ver pessoas dentro de igrejas estudiosas das Escrituras, né, que não aplicam a si mesmos os ensinamentos bíblicos. Mas nós sabemos, irmãos, que a verdade bíblica não é uma verdade teórica. A verdade só é bíblica se ela se transformar em prática. Não é uma coisa de interesse da mente, não é somente uma coisa de interesse da mente, é realmente de muitíssimo interesse para a mente. Mas quem está interessado na Bíblia somente debaixo dessa perspectiva da mente, do intelecto, não se examinou como convém se examinar. Porque essa não é a verdadeira fé. Essa não é a verdade bíblica. A verdade bíblica é dada a mim e a você para que eu possa experimentá-la com poder na glória do Espírito Santo. A Bíblia é prática. A palavra de Deus é prática. Por isso, João nos diz aqui, irmãos, que com relação a esse tema da certeza da salvação, né, não existe nada que seja mais importante do que a sua atitude com relação ao dia do juízo. E aqui eu faço uma pergunta que eu li também no Martin Lloyd Jones. Com que frequência você pensa nesse dia? Com que frequência você já se imagina de pé diante do grande trono branco? Eu me lembro uma vez, eram dias difíceis, que eu me distraí lá na Alameda São Boaventura, o sinal fechou, eu não vi e dei na traseira do carro que estava parado no sinal. Saí do carro, né, disse: o senhor tem algum mecânico de confiança? Tenho, aqui, mais à frente. Aí vamos lá. Aí fomos lá, ele deu o preço. Eu, época do talão de cheque, fiz o talão. E o senhor falou para mim: poxa, isso é raro de acontecer. Eu falei: eu creio no juízo final. Eu sei que eu vou responder por todos os atos que eu fizer aqui por meio do meu corpo. Com que frequência você se imagina diante desse trono? E aqui eu vou citar o Martin Lloyd Jones. Muito mais importante que decidir se existem uma ou duas ressurreições, se o julgamento continua por 1000 anos, ou se acontece no início, ou se acontece no fim,
ou se acontece no início e no fim. Muito mais importante do que qualquer outra coisa é o fato de que eu e você vamos estar de pé diante desse trono. E é isso que João está aqui, irmãos, enfatizando nesse versículo. Mas repare aqui uma coisa muito importante. João diz que o perfeito amor expulsa o medo. O que isso significa, irmãos? Reparem que é algo um tanto quanto surpreendente, que o medo, na verdade, é um elemento importante na nossa experiência de cristãos. Primeiro vamos ter medo para depois deixar de ter medo. Primeiro você precisa ter esse medo para depois deixar de ter esse medo. Então, de certa forma, aqui a gente pode dizer que o medo é um elemento saudável na nossa experiência cristã. E por que é saudável, irmãos? Porque, convenhamos aqui, a maior parte das pessoas não tem nenhum medo do dia do juízo. Não tem. Existem muitas pessoas, você já deve ter se deparado com elas, que acham, por exemplo, que o credo, que diz que Jesus está sentado à destra de Deus o Pai, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos, é uma superstição antiga. É algo primitivo. Os homens cultos, sofisticados e lógicos e ateus do século presente, né, vão rejeitar. Não vão nem perder o tempo deles pensando nessas coisas. Então repare que a falta de medo é um sinal muito perigoso. Nós precisamos ter medo de certas coisas. Uma criança pequena, ela não tem esse senso, né, de autopreservação e às vezes pode se debruçar no parapeito de uma varanda no 12º andar de um prédio, sem medo nenhum, e morrer por causa disso, né? Então a falta de medo, ela pode acarretar terríveis consequências daquilo que vai nos acontecer, porque não tememos essas coisas. Hoje nós não temos nenhum eletricista aqui, o Oswaldo não está aqui, o Celso não está aqui, né? Mas eu coloquei aqui esse exemplo. Uma pessoa que não sabe nada de eletricidade, ela pode não ser tão cuidadosa quanto aquela pessoa que sabe tudo sobre eletricidade. Quanto mais nós sabemos sobre eletricidade, com mais clareza nós vamos ver os perigos da eletricidade. E a maioria das pessoas não tem medo do dia do juízo, porque não sabe e nem crê que, de fato, esse dia existe. Essas pessoas normalmente temem o ato de morrer, né? Principalmente porque elas pensam que são lançadas num estado de não consciência, que é o fim de todas as coisas. Eu sempre lembro do Adolf Hitler comentando com o seu ajudante de ordens, um tiro na cabeça e tudo se resolve, né? É o fim de todos os meus sofrimentos, disse o Hitler. E mais uma vez eu lembro, né? Ele deve ter tido uma grande e aterrorizante surpresa ao perceber que era só o início dos sofrimentos dele, dos problemas dele, né? Então a Bíblia, ela realmente me dá motivos para ter medo desse dia. Ela nos ensina, Hebreus 9, 27, ao homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Hebreus 10, 31 diz, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E falando aos cristãos, Hebreus 12, 28 e 29 diz assim, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então, eis aí o fato. Nós vamos estar um dia diante desse Deus excelso, grandioso, diante da sua justiça e da sua santidade. Como você se sente? Lembra quando eu já falei aqui que eu ouvi o MacArthur falando sobre isso,
lá em Águas de Lindóia, de um pastor profeta que disse para ele que todos os dias de manhã, enquanto ele estava lá se barbeando, Jesus aparecia para ele e enquanto ele se barbeava, ficava lá conversando com Jesus. E o Martin Lloyd Jones ficou olhando para ele assim, de uma forma que ele diz assim, você não acredita nisso? Ele, de jeito nenhum. De jeito nenhum. E aí ele nos disse lá, reparem nas aparições angélicas do Antigo Testamento, como as pessoas perdiam as pernas, perdiam o controle das pernas, caíam por terra. Sempre lembro do meu pai, já contei, vou contar de novo, talvez você já tenha esquecido, né? Tinha o treinamento dos recrutas do Forte São João, aqui no Forte do Imbuí. Era um simulacro de guerra com os paraquedistas, e os recrutas sempre perdiam, é lógico, né? E estava meu pai com um soldado no meio do mato, deitado, e o inimigo, entre aspas, né, passando perto deles assim, e aí passou uma jiboia na frente do meu pai deitado. Imagina, você deitado com a cara no chão, né, e passou uma cobra assim, grande, 2 metros na sua frente. E eles ficaram lá deitados, né? A cobra foi embora. E depois, de volta lá ao quartel, meu pai disse, parabéns, soldado, você teve um sangue frio, né? Teve sangue frio. Não se mexeu, não gritou, não fez nada, né? Não saiu correndo. E aí o soldado confessou para o meu pai, sargento, quero confessar uma coisa. Eu quis gritar, mas não saiu som nenhum da minha boca. Eu quis levantar e sair correndo, mas eu não tinha pernas para fazer isso. Imagina um anjo, irmãos. Aparece para Daniel, cai por terra. Aparece para Ezequiel, cai por terra. Aparece para Manoá e diz, vamos morrer porque nós vimos o anjo do Senhor. Lembram de João, que reclinava a sua cabeça sobre o ombro de Jesus, e quando Jesus aparece a ele glorificado no livro do Apocalipse, ele também cai por terra. E nós vamos estar diante dele, dessa justiça, da santidade dele. E, irmãos, eu e você, estamos a cada dia mais perto desse dia. É nesse dia que finalmente o meu destino vai ser anunciado, proclamado, meu destino eterno. Então, eis aí o teste. A sua vida é governada por esse pensamento? Você se refreia de fazer certas coisas, de dizer certas coisas, por esse santo temor de que você vai ter que responder por isso diante de Deus um dia? Vou citar aqui Martin Lloyd Jones de novo. Eu quase admiro a coragem das pessoas que fazem e dizem certas coisas, de pessoas que dizem certas coisas duras a outras pessoas, pessoas que se recusam a perdoar uns aos outros. E ele cita um caso aqui. Lembro-me de, certa vez, ter ouvido um homem, e lamento dizer que era um homem que tinha uma posição muito importante em uma determinada igreja cristã, denominação cristã, e houve uma briga entre esse homem e os membros da igreja. O homem deixou a igreja, foi para outra cidade, e agora estava no leito de morte. E os homens com quem ele havia brigado souberam do fato, se reuniram e disseram, nós admitimos que boa parte da culpa foi nossa. E em vista desse fato dele estar morrendo, vamos lá vê-lo e vamos pedir perdão a ele. Talvez esse ato nosso o encoraje, o ajude. E eles viajaram para outra cidade, chegaram lá na casa desse homem doente, proeminente, homem cristão. A esposa foi ao quarto, anunciou a presença deles, disse que eles estavam ali, mas aquele homem se recusou em deixá-los entrar. Não deixou que eles entrassem na casa. E aí a pergunta que eu faço, irmão, irmã, você conseguiria fazer isso? Você conseguiria, mesmo no seu leito de morte,
mesmo estando prestes a partir para a presença de Deus, mesmo prestes a enfrentar o seu destino eterno, se recusar a perdoar alguém que está estendendo a sua mão para você? Eu lembro aqui do Spurgeon, uma mensagem que ele fala sobre homens dos quais nós ficamos em dúvida a respeito da salvação. Acã foi salvo? Acã foi salvo? Saul foi salvo? Salomão foi salvo? Sansão foi salvo? E a conclusão da mensagem, os irmãos sabem, sempre vai haver controvérsia com relação a esses homens ad infinitum. Ad infinitum não, enquanto o mundo durar, enquanto estivermos deste lado aqui. E a conclusão dele foi o seguinte: viva de tal forma que quando você fechar os olhos neste mundo, as pessoas não tenham dúvida a respeito da sua salvação, da sua própria salvação. A pergunta que eu faço: será que esse homem realmente era cristão? Será que ele realmente foi salvo? Jesus fala sobre isso, lembram? Jesus fala de um homem que tinha uma dívida impagável, infinita com seu Senhor, e aquele Senhor perdoa a dívida dele, e na saída, descendo os degraus daquele lugar, ele encontra um homem que lhe devia uma quantia infinitamente menor do que a dívida que lhe tinha sido perdoada. E ele pega aquele homem pelo colarinho e diz: me paga a dívida. Ele: ser paciente, eu vou pagar. Não, lança ele na prisão. E você sabe o fim da história. Por isso, irmãos, eu preciso dizer isso. Se você não é capaz de perdoar, se você não é capaz de pedir perdão, se você não é capaz de amar, se você não é capaz de se reconciliar, vai chegar o dia em que você vai saber o que é ficar absolutamente aterrorizado diante do Deus Altíssimo no dia do juízo. Esse é um ponto. Mas o outro ponto, irmãos, é o ponto que nós cantamos. Quando terminar esta vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando. Você vai abraçar? Eu tive uma pendência com esse irmão. Tem uma moto Yamaha azul ali na frente, eu esbarrei nela de alguém aqui. Saí dessa vida com a pendência com o irmão da moto Yamaha azul. Está lá na frente. Quando ele chegar, eu vou estender o braço, ele vai me abraçar? Você vai abraçar, irmãos? O que você vai dizer? Foi graça. Foi superabundante graça, foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. O que isso quer dizer, irmãos? Que se realmente você não treme diante dessa possibilidade, mesmo mantendo seu comportamento obstinado, se você continua cultivando rancores, se você continua não se incomodando em magoar pessoas, eu preciso dizer que você realmente está caminhando numa direção muito perigosa. Eu preciso dizer que se você não se arrepender, você vai ser confrontado finalmente por Deus com tudo isso. E você sabe, você não vai ter desculpas para apresentar diante de Deus. Por outro lado, vamos lembrar do Evangelho. Se você realmente conhece as trevas do seu próprio coração, se você reconhece a justiça, a retidão e a santidade de Deus, você pode ficar livre desse medo. Você, diz o apóstolo Paulo, não recebeu o espírito de escravidão para ter medo, mas recebeu o espírito de adoção que o habilita a dizer: Abba, Pai. Ele acrescenta, em Romanos 8, é nessa esperança que nós fomos salvos. Você é filho. E João diz que o amor
e o temor são absolutamente incompatíveis. No amor não existe medo. Quando eu me vejo diante de Deus, no dia do juízo, eu sei absolutamente, com toda certeza, que eu sou um grande pecador. Eu sei que eu tenho ofendido a Deus, eu sei que eu tenho desobedecido a sua lei, eu sei que eu frequentemente me esqueço da lei de Deus, eu não tenho amado a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de toda a minha força. Eu sou culpado de pecados contra o povo de Deus. Como é que eu posso ficar em pé diante do Senhor? E só existe uma forma de conseguir isso. É saber, é crer que Deus enviou o seu Filho para carregar os meus pecados no seu corpo sobre a cruz. Este é o Evangelho. Só existe uma coisa, é Jesus, é Cristo, e eu escondido nele. Como eu posso estar, irmãos, diante do Senhor com coragem no dia do julgamento? Recorde aí os testes que João já nos apresentou. Qual o efeito deles em você? São só palavras. Vou continuar vivendo do meu jeito. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, vou ser sempre assim. Gabriela. Síndrome de Gabriela. Por outro lado, quando eu vejo essas coisas, eu almejo, a despeito de toda minha indignidade, eu almejo conhecer mais a Deus. Eu quero amar mais ao meu Deus. Eu quero amar mais os meus irmãos. Eu quero ser melhor do que eu sou. É esse o seu alvo? Você ama os seus irmãos? Você gosta de estar com eles? Você quer gostar mais ainda? Você quer amar mais ainda? Se você puder responder sim a essas perguntas, mais uma vez você sabe que essas não são coisas pertencentes ao homem natural. Não são coisas verdadeiras para o homem que não tem Jesus no seu coração. E se você realmente tem isso como alvo, então você é filho de Deus. Ele deu a você a sua própria natureza. Ou você não seria assim. Então, irmãos, levemos essa vida de amor. Deixemos esse amor ser aperfeiçoado em nós. E assim vamos nós, eu e você, vamos lá, enfrentar esse dia, o dia do juízo, sem temor. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Pai Celeste, são palavras solenes, Senhor Deus, que serão despidas de qualquer poder de convencimento e de mudança de vida, Senhor Deus, de regeneração, se não forem acompanhadas com o Teu poder, com o poder transformador do Espírito Santo, Senhor. Por isso, Senhor Deus, eu te peço, a começar em mim, quebra corações, Senhor Deus, como diz o cântico que nós frequentemente cantamos, para que sejamos todos um, como Tu és em nós, para que possamos nos amar uns aos outros, assim como o Senhor nos amou. Sabemos que este é o sinal em que o mundo vai reconhecer que realmente pertencemos ao Senhor, se nos amarmos uns aos outros. Por isso, Senhor Deus, converte o nosso coração a Ti a cada dia. Dá-nos, Senhor Deus, aquilo que nós não temos, amor por Ti e amor uns pelos outros, Senhor Deus. Reconhecemos o quão longe, quão imperfeitos nós somos, Senhor Deus, o quão distante do alvo nós ainda estamos, mas nós, Senhor Deus, queremos prosseguir em direção a Ele, Senhor Deus, incansavelmente, Senhor. E assim, nos consolamos, Senhor Deus, sabendo, Senhor, que um dia este corpo de pecado será finalmente destruído, Senhor Deus. Aquilo que é mortal será revestido da imortalidade, Senhor Deus. Aquilo que é corruptível será revestido da incorruptibilidade, Senhor Deus. Haverá o dia em que todos esses fiapos dessa natureza nojenta, Senhor Deus, que ainda nós temos, que se assemelha à natureza do próprio Satanás, finalmente todos esses fiapos, Senhor Deus, serão eliminados, Senhor Deus. Não restará mais nada dele, Senhor Deus. Nós te louvamos por isso, Senhor Deus. E nós nos alegramos, Senhor Deus, ao mesmo tempo que nós sabemos que não somos o que deveríamos ser, nós nos alegramos porque sabemos que um dia seremos o que
deveremos ser, Senhor. E é nessa força, nessa fé e nessa esperança, sabendo que Tu não abandonas a Tua obra no meio do caminho, que nós Te glorificamos, que nós exaltamos o Teu nome e que nós nos alegramos em Ti por tão grande salvação que o Senhor nos concedeu, Senhor Deus, a nós, pecadores irredutíveis, ao ponto de sermos chamados Teus filhos, Senhor Deus. O Senhor não nos há de tratar como um dos Teus trabalhadores, mas o Senhor faz uma festa, Senhor Deus, com bois cevados, anel no dedo, roupas novas, Senhor Deus, vestes brilhantes, e nos introduzirá à sala do trono, Senhor Deus, e nós entraremos lá, Senhor Deus, com temor, mas com ousadia, com reverência, Senhor Deus, mas com confiança, sabendo que em Cristo nós somos novas criaturas. E é assim que nós Te oramos e Te agradecemos, no nome dEle, no nome do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o nosso pecado, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Eu queria cantar, me presta o binário, amor, por favor. Eu estava lembrando de um hino da Nova Vida, mas não sei se a gente sabe. Onde há amor, os montes cairão. Conhece? Onde há amor, as noites, dias serão. Onde há amor, tudo tem solução, pois Ele está, pois Ele é, ou pois Ele está onde há amor. Onde há amor, onde há amor, todo mundo sai cantando onde há amor. Onde há amor, onde há amor. Mas depois a gente aprende. Qual adorno desta vida? 178. 178. Vamos cantar a primeira estrofe juntos, a segunda as irmãs, a terceira os irmãos e a quarta todos juntos de novo, tá bom? A quarta de pé, todos juntos. Depois os homens, as mulheres e todos juntos de novo. Qual adorno desta vida é o amor, é o amor. A alegria é concedida pelo amor, pelo amor. É benigno, é paciente, não se torna maldizente, não se torna maldizente, nem se ufana neste amor. Não te irrites, mas tolera com amor, com amor. Tudo sofre, tudo espera, pelo amor, pelo amor. O caminho excelente, ao segui-lo vence o crente, ao segui-lo vence o crente, numa vida de amor.
Ó cristão, ao teu vizinho, mostra amor, mostra amor. O valor não é mesquinho deste amor, deste amor. O Supremo Deus nos ama, Cristo para o céu nos chama. Cristo para o céu nos chama, onde reina este amor. Amém, irmãos. Recebamos a bênção, que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que o amor insondável de Deus, o nosso Pai Celestial, e que o poder, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre vós, irmãos amados, e sobre todo o seu povo, não somente hoje, mas pelos séculos sem fim. Amém, Jesus. Sentemos, irmãos.